Vamos falar sobre esse assunto com o nosso analista Theo Cury. E o Theo, ele está sempre envolvido nas coberturas do judiciário, então acompanha muito de perto, inclusive as trocas que aconteceram recentemente em vários tribunais. E aqui eu destaco as trocas, as substituições por conta de aposentadorias de ministros do Supremo Tribunal Federal. E tivemos nomes indicados pelo presidente Lula. Tivemos, por exemplo, Cristiano Zanin, quando o Lewandowski se aposenta, e depois Flávio Dino, quando Rosa Weber se aposenta. Portanto, o presidente Lula, ele teve não só uma, mas duas oportunidades de modificar essa supremacia branca ao qual ele se refere. E no caso de Flávio Dino até conseguiu, ele escolheu um ministro pardo, que se autodeclara pardo, para o Supremo Tribunal Federal, mas ainda é muito pouco. A fala do presidente, Carol, é extremamente importante e ela está de fato correta. Há uma supremacia branca no judiciário brasileiro, em todas as instâncias. Em todas as instâncias. Obviamente que isso fica muito nítido quando a gente pega, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal como amostra. Então, no Supremo Tribunal Federal, isso fica gritante. E principalmente, e aí a gente está dizendo de julgamentos, uma corte responsável por julgar casos que repercutem na vida de pessoas pretas e pardas. Então, e a mesma coisa serve também para temas relacionados ao universo das mulheres. Então, são homens brancos, em sua maioria, decidindo temas que vão ter um impacto gigantesco na vida de mulheres. É uma fala que a gente, obviamente, de pessoas pretas e pardas. Então, por exemplo, quando o Supremo trata de abordagem policial envolvendo pessoas negras, são homens brancos que estão decidindo. Então, tem um impacto essa escolha feita pelo presidente da República, seja ele quem for. Então, isso obviamente passa pelo crivo do presidente quem vai para o Supremo Tribunal Federal, mas também para outros tribunais, para os tribunais superiores, Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal Militar, para o Tribunal Superior Eleitoral. Ali o presidente Lula, é importante fazer justiça, o presidente Lula escolheu duas mulheres negras para o TSE. Cargos de ministras substitutas, importantes escolhas, mas vieram de uma lista de mulheres. É importante que essas escolhas do presidente de escolher mulheres também aconteça, essas escolhas, quando as listas não são exclusivamente femininas, porque aí o presidente não tem escolha, o presidente tem que escolher uma mulher. O importante é que entre uma mulher e um homem, o presidente também faça uma opção por mulheres. Isso é muito importante. Há também algumas alternativas que o presidente não tem. Às vezes o STJ, por exemplo, chega ao presidente uma lista formada apenas por homens. E aí ele tem de escolher um dos homens da lista. Dificilmente chega para o STJ, por exemplo, uma lista só com mulheres. Isso é muito difícil de acontecer. No ano passado, o presidente escolheu a Daniela Teixeira para o Superior Tribunal de Justiça, uma ministra mulher. É um tribunal com 33 ministros, um tribunal que é desfalcado apesar da quantidade de mulheres e de pessoas pretas e pessoas pardas. Então, por mais importante e correta que esteja essa fala do presidente Lula, isso também deve se converter em ações. Então, o presidente deve dar um foco um foco maior para a escolha de mulheres, para a escolha de pessoas pretas, de pessoas pardas para esses tribunais. Não só tribunais superiores, mas para os tribunais regionais eleitorais, para os tribunais regionais federais do país. Então, onde o presidente pode fazer essa escolha e quando ele tiver a opção, ele tem de dar uma atenção maior para esse tema, porque essa é uma bandeira do governo. Então, para ser condizente com as críticas e também condizente com a bandeira do governo, um governo que subiu a rampa do Palácio do Planalto acompanhado de uma diversidade de pessoas com deficiência, de pessoas indígenas, de pessoas pretas, de pessoas pardas, isso também e mulheres, isso também deve ter reflexo nas decisões e nas escolhas do governo como um todo. Pois é, né, Theo? Não é só uma questão que se limita ao judiciário, também na própria composição do governo, quando a gente olha os ministros indicados pelo presidente Lula. Tanto que com a saída do ministro Silvio Almeida, por conta das denúncias de assédio sexual que pesam contra ele, o presidente Lula vai em busca de uma mulher negra.
vai em busca de uma mulher negra, escolhe uma mulher que tem não só as características que o governo queria para essa vaga, mas também um currículo que o governo queria para essa vaga. Então isso se adequa totalmente. Mas a gente, por exemplo, teve 2 ministras que foram que caíram durante o governo do presidente Lula e que em seu lugar foram acomodados homens que foram indicados pelo Centrão. Então a Ana Moser saiu no Ministério dos Esportes e a Daniela Carneiro saiu no Ministério do Turismo. Saiu também uma presidente de um banco estatal, da Caixa Econômica Federal, para acomodar um aliado do Centrão. Então, essas mudanças também têm um peso para a imagem do que o governo quer expor e quer demonstrar como vitrine e como suas principais bandeiras. Então, só para finalizar, é uma crítica importante do presidente Lula. Essa fala é correta. Há uma supremacia branca, sim, nos tribunais. Os integrantes dos tribunais sabem disso, mas é uma escolha que, em muitos dos tribunais, passa pelo presidente da República. Então, para as próximas indicações, é bom ter isso em mente. O presidente já teve essa oportunidade 2 vezes. Escolheu Cristiano Zanin, uma pessoa próxima. Ele já deixou isso muito claro também. Tem essa parte, né? Ele já disse que para o Supremo Tribunal Federal ele não ia levar em conta também critérios que ele já levou no passado e, de fato, já levou no passado, como, por exemplo, para a indicação do Joaquim Barbosa. Mas escolheu também o ministro Flávio Dino para o STF, foram as 2 escolhas dele. No caso do Supremo Tribunal Federal, quando a gente olha a questão de gênero, só temos agora a ministra Carmen Lúcia representando nós mulheres, depois da aposentadoria da ministra Rosa Weber. Theo Cury, daqui a pouquinho a gente conversa mais. Theo.